Se o presidente Lula tivesse dito que, quando estava preso, só pensava em justiça em relação ao juiz Sérgio Moro, a gente nem estaria falando sobre isso. Então, eu vou ser direta e reta. O presidente Lula deveria se retratar sobre o que ele disse numa roda de jornalistas sobre o seu talvez maior desafeto. Calma lá, gente. Eu entendo a revolta que Lula sente ao se lembrar da prisão, nem de longe vou minimizar as razões para que Lula tenha os sentimentos que ele tem sobre Moro. A questão é a seguinte: Lula é presidente da República e Sérgio Moro foi eleito senador. Um episódio desse só serve para alimentar encrenca e discórdia. Lula estava ali com jornalistas de esquerda e ficou super à vontade para dizer o que disse. Os jornalistas deram risada, a militância aplaudiu porque tem o mesmo sentimento de vingança que o presidente. Mas do outro lado, a oposição começou a falar em impeachment de Lula por crime de responsabilidade e, claro, alimenta ali a tropa bolsonarista que imediatamente ligou essa fala à operação que desarticulou um plano para matar o Sérgio Moro e a família. É claro que esse pedido de impeachment, gente, não vai dar em nada. Mas esse palavreado do presidente deveria ser guardado para momentos mais íntimos, né? O tal desejo de vingança de que Lula fala reverbera muito mal entre uma parte da população que não votou nele ou em qualquer pessoa que consegue se distanciar disso e analisar essa situação sem paixão. Lula disse que seria presidente de todos, mas de vez em quando ele escorrega em algumas falas e discursos que só reforçam essa divisão que o país ainda vive. O fato de Sérgio Moro ter sido um juiz imparcial e ter agido de uma forma política, como a gente sabe, não libera ninguém de dizer o que Lula disse. Esse palavreado chulo num evento público combina mais com outro presidente, vocês não acham? Sim, eu tô falando de Jair Bolsonaro. E mesmo assim, eu pelo menos só me lembro do Bolsonaro ter usado a palavra naquela reunião ministerial que acabou sendo divulgada pela imprensa e que pegou muito mal. Lula esperar justiça em relação à sua prisão é uma coisa, vingança é outra. Falar em vingança alimenta um estado de animosidade no país que precisa ter mais tranquilidade para lidar com problemas que são coletivos, que não são questões individuais. Falar em vingança dá munição a quem? Ao Sérgio Moro. Os jornalistas presentes ali riram. Eu acho que não tem nada de engraçado um presidente se sentir tão à vontade para dizer uma barbaridade dessa. Ah, mas o Lula é humano, Marilise. Eu concordo. Lidar com injustiça talvez seja uma das coisas mais difíceis. Mas quando o Lula se apresentou como candidato, ele disse que ia cuidar do país e reconstruir o que foi destruído nos últimos anos. Eu posso apostar que se ele tivesse dado essa mesma declaração antes das eleições, ele teria sido derrotado pelo Jair Bolsonaro. Talvez essa diferença de 2 milhões de pessoas que votaram nele, muitas delas contra a própria vontade, achassem que não valia a pena dar esse voto de confiança ao presidente. É difícil, gente, é muito difícil. Gente, o que eu tô querendo dizer é que o Lula presidente deveria pedir desculpas pelo que o Lula cidadão disse sobre os seus sentimentos na época da prisão. Não pode ser tão difícil. Assim como eu acho que o Lula precisa se lembrar que não pode ficar tão à vontade para falar como se ele estivesse falando só com o seu entorno, com a sua militância. Não tá. Vamos lembrar que a popularidade que ele tinha quando deixou o governo não é a mesma. O Brasil é outro, o eleitorado é outro. O país ainda está muito dividido e tem muitos e muitos e muitos problemas para resolver. O resultado disso é que a oposição, claro, adorou fazer essa relação bizarra entre a fala do Lula e essa operação que desmantelou os planos de atacar o Moro. Claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é só você olhar as coisas com um distanciamento. Por outro lado, parlamentares da base do governo correram para dizer que a Polícia Federal de Lula salvou o Moro. Bruno, coloca o meme que está circulando aí nas redes, por favor. Pois é, isso aí está circulando pra caramba, mas não são só cidadãos comuns, pessoas que não têm muita responsabilidade com o que compartilham nas redes sociais. Eu vi muitos parlamentares da base do governo também
brincando com esse meme. E é uma falta de responsabilidade. Às vezes eu acho que até tratar o cidadão como se o cidadão fosse um idiota. Fica difícil, né? Agora, esse meme, de certa forma, foi reforçado pela fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, que disse o seguinte: o que nós fizemos foi, cumprindo a lei, proteger a vida do nosso adversário. Abre aspas, cumprindo a lei, protegemos a vida de um adversário, fecha aspas. Eu entendo que o Flávio Dino quis reforçar o fato de que o trabalho da Polícia Federal é independente, mas ele acabou dizendo uma bobagem. Gente, até me arrumei na cadeira. Polícia Federal é uma instituição de Estado, pertence ao Estado brasileiro, não pertence a esse ou aquele governo. A gente passou 4 anos, os últimos 4 anos, criticando todas as tentativas de aparelhamento da Polícia Federal pelo Jair Bolsonaro. Nem de brincadeira um parlamentar poderia dizer que a PF é de Lula. Não dá para agir da mesma forma. E todas essas coisas são passíveis de crítica, mas pelo que eu vejo, o Lula continua incriticável, já chamei ele assim uma vez. Desde o dia que o presidente ganhou a liberdade, a pressão para que não se critique o petista e o partido também teve uma escalada violenta no debate público com o intuito de, obviamente, calar o debate, né? Eu me lembro que eu lia que não era hora de apontar erros, contradições, idiosincrasias, porque a democracia estava em perigo. É claro que a democracia estava em perigo. Mas esse clima policialesco de parte da esquerda brasileira continuou. Continuou durante a eleição e continuou depois da posse. Quantas vezes outros jornalistas também, receberam críticas, xingamentos de que não era hora de apontar os erros de Lula porque a democracia estava em perigo. De novo, estava mesmo. Isso acontece até hoje. As pessoas não entendem ou não querem entender, eu acho que é mais por aí, que o comportamento do presidente é passível de escrutínio por parte da sociedade e da imprensa. Isso acontece nas democracias. O que se vê é que qualquer crítica negativa já começou a ser rebatida com aquela pobre e infame retórica bolsonarista. O bolsonarista passou 4 anos rebatendo as críticas com "e o PT?" Tem um meme aí, Bruno? Bota aí. E o PT, hein? E o Lula? E agora o que eu mais leio e ouço é: você quer Bolsonaro de volta? não, gente, eu não quero Bolsonaro de volta. É por isso que eu critico quando o presidente ou o seu governo faz ou fala o que não devia. E claro, porque eu quero o direito de criticar o que deve ser criticado. Mas olha que maravilha. Para resguardar a democracia, defende-se que as pessoas se autocensurem, porque não é conivente criticar Lula. Ou seja, a opção a um governo autocrata, como que a gente teve durante os últimos anos, é outro que não pode ser criticado, porque a militância não gosta de quem se manifesta livremente contra ele. É isso? É essa a opção? Pense nisso. Lula precisa entender que não está mais em campanha, que não precisa continuar jogando para a torcida ainda mais quando a chance de fazer um gol contra, como essa fala sobre o Moro, é grande. A conta não chega só para o presidente, mas chega para todo o governo, que acaba passando por um desgaste totalmente desnecessário. Os apoiadores do presidente, petistas ou não, poderiam entender que um dia, gente, você é pedra, mas no outro, você é telhado de vidro. Gente, eu sei que o assunto foi na terça-feira, mas é difícil não falar do evento de posse da Michelle Bolsonaro como presidente do PL Mulher. A cerimônia começou com a participação do ex-presidente, que falou só dele, ficou falando dele. Aí teve alguns discursos de homens do PL, e daí só então a realização de uns painéis em que a mulher era tema central. Na agenda, os assuntos seriam trabalho, saúde, família e igualdade social. O painel Violência contra a Mulher foi cancelado. Sério, um dos maiores problemas que vivemos hoje no país, essa violência endêmica contra a mulher. E nenhuma palavra, nada. Mas o que aconteceu ali? Essas participantes,
que eram deputadas, influenciadoras, jornalistas, todas as pessoas que são ligadas ao partido do presidente, ao presidente e a essa extrema-direita, estavam lá e algumas delas participaram desses painéis que tinham Michele Bolsonaro como mediadora. E aí o que a gente viu ali foi um revezamento de mulheres exaltando religião, patriotismo, família, atacando a esquerda, as feministas, claro, falando do diabo. Sério, teve gente que falou do diabo. E uma coisa que eu achei muito curiosa, porque todas ali acreditam que estão atendendo a um chamado, que tem um grande propósito. São todas coisas muito pessoais. Foi poucas vezes essas mulheres deram testemunhos falando de coisas coletivas. São sempre desafios que elas, como indivíduas, enfrentaram pessoalmente e ponto. Se percebe que ali não tem uma visão abrangente sobre quais são os problemas do país. Eu achei, no mínimo, curioso, porque cada vez que a Michele chamava uma delas ali para subir ao palco para falar, elas eram adjetivadas sempre como mulheres forjadas por Deus, lindas, fortes, femininas e cheirosas. Era isso que Michele tinha para falar sobre elas. Foram 2h30 de um pesadelo, um vazio sobre a realidade do país, zero propostas de políticas públicas. O Brasil parece não ter problemas, as brasileiras não têm problemas. O único perigo é a descriminalização, palavrinha difícil, do aborto, que foi debatido no painel onde era para elas terem falado sobre saúde. Foi isso que aconteceu. Agora, sabe por que eu estou falando da posse da Michele? Porque eu posso apostar que o PL já começou a empacotar uma versão fofinha, menos estridente, mas muito mais perigosa do que o Jair Bolsonaro. Para mim, esse evento de posse da Michele Bolsonaro como presidente do PL foi só mais um passo. Eu acho que o PL lá na frente vai dar uma rasteira em Jair Bolsonaro e vai preparar a ex-primeira-dama para 2026. No futuro, eu quero voltar aqui e dizer que eu estava errada. Mas o que me parece é que os planos do Valdemar Costa Neto para Michele parecem ir muito além de disputas de governos estaduais ou uma vaga no Congresso. A Michele vai ser candidata à presidência. É uma loucura? Pois é, eu também acho. Mas é só lembrar que a gente também achava uma loucura um deputado do baixo clero se eleger. Não só se elegeu, como quase se reelegeu. Eu acho bem óbvio que Bolsonaro tem um capital político enorme, mas ele tem problemas demais para resolver. Enquanto Michele mostrou um poder enorme na eleição do ano passado e pode ser justamente a solução dos problemas para essa extrema-direita que talvez esteja um pouco órfã. O que vocês acham disso? Tô muito louca? Acho que não tô, não. Gente, eu fico por aqui, eu volto na semana que vem. Deixem os seus comentários, tô muito curiosa para saber o que vocês acham dessa história toda e também dessa coisa de não poder criticar o presidente Lula. Eu fico por aqui, gente. Beijo e até!